Então, a ideia hoje, eu acho que mais do que... Parece que eu fiquei com vontade de falar não só com quem está aqui no vídeo, mas também acho que transmitir isso para aqueles nossos amigos do espaço também, que vêm nos visitar ou são chamados a acompanhar também reuniões como essa, para falar um pouquinho como é que é o dia a dia no mundo que nem o nosso, né? No mundo de provas e expiações. E eu acho que também tem talvez um lado meu aqui de a cada dia tentar entender, né, esse caminho nesse mundo em que a gente ainda enxerga uma série de questões que parecem tão distantes ainda, né, da realidade que nós gostaríamos de viver, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente esquece um pouco, deixa eu só admitir aqui, esquece um pouco realmente a condição ainda do nosso planeta em transição, mas ainda que impera, e isso, pelo menos para mim, traz uma paz no coração, né? Quando você realmente entende efetivamente o propósito de estar aqui e o ambiente que a gente vive, compreendendo um pouco mais cada passo que a gente tem que dar, né? E talvez o primeiro deles, em momentos como esse, é realmente relembrar o que ainda no nosso mundo é predominante. E, de novo, ele é predominante num processo evolutivo, a gente sabe que já também em transição, mas ainda, eu acho que esses fatores que comandam o nosso mundo, eles, de uma certa forma, agem nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos todos os dias, né? E o mundo de provas e expiações ainda é uma jornada onde a dor é o grande motivador de mudança, né? A dor ainda é aquela que é aquela luz que acende no nosso peito e faz com que a gente tenha vontade de buscar ajuda, compreensão, conhecimento, às vezes até numa atitude um pouco não pensada, mas sabendo que algo precisa ser feito para acalmar talvez uma angústia, um determinado sofrimento, uma dor da saudade, mas ainda em todos nós, né, a vontade por si só do coração que bate, ela ainda não é suficiente para nos mover para degraus mais altos. Por isso, né, a gente puxa a vida, o mundo que a gente ainda vê tanta dor, pois é, é porque ela ainda é muito importante para a nossa formação, né? E efetivamente é um mundo ainda que há injustiças, desigualdades e todas as diferenças, a gente acompanha no dia a dia, né? Onde o amor ainda não consegue o lugar predominante frente ao orgulho, o egoísmo, e que o excepcional, aquilo que é incomum, é enxergar aquele que ampara, assiste, auxilia, tanto que quando a gente vê alguém, e hoje em dia com toda a troca de comunicação em todas essas plataformas de mídia social que tem, né, pelo mundo todo, quando a gente vê um gesto que se assemelha com esse extraordinário, né, aquilo grava muito na nossa, e é usado justamente para dar esperança para cada um de nós, né, de que isso existe, né? Talvez ainda não na quantidade que nós gostaríamos, mas isso existe. Então ainda é um ambiente, é a mesma coisa de, poxa, eu não gosto de frio, e você mora no Polo Norte, então dificilmente você vai conseguir evitar o frio, né? A mesma coisa a gente aqui ainda na Terra, né? Eu não queria sentir dor, eu não queria ver tantas injustiças, não queria ver tantas desigualdades, principalmente em tudo que eu enxergo, né, das necessidades materiais. Mas, poxa, é isso que ainda move o nosso mundo.
E parece um negócio meio maluco, né? Dizendo, mas como move? Pois é, move. Move aquele que está vivendo aquela dor, move aquele que está observando aquela dor, move aquele que ouve falar sobre aquela dor e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, né, quando eu enxergo esse extraordinário, eu também tenho que ter a consciência, e isso a gente tem através aqui, né, do estudo, né, sabendo que a pluralidade dos mundos traz, inclusive, esses em que predomina exatamente o inverso, né? Mas também a gente sabe que o que predomina é aquele que ampara, aquele que assiste, aquele que auxilia, é o amor acima do egoísmo e do orgulho, mais do que nunca o amor que move as mudanças, é o companheirismo que move as relações e assim por diante. Mas também a gente tem que entender que o caminho daqui até lá, ele não é um caminho de um estalar de dedos, né? Da utilização apenas de um botão que ativa uma mudança de estado, mas é mais do que nunca essa evolução, que ela vai se aliviando através dessa dor e vai constituindo cada vez mais o que você experimenta como as bênçãos de um caminho percorrido, né? Com fé, com esperança, com caridade, com amor e assim por diante. Mas saber onde a gente está e ter a plena consciência do que representa estar no mundo, pelo menos para mim, me acalma, porque você dificilmente vai se frustrar quando você observar o que esse mundo expressa ainda. Pelo contrário, você vai dizer, olha, então como é que eu faço para tirar dessa expressão aquilo que realmente pode mudá-la, né? Então eu procuro sempre lembrar onde estou, em que época estou, e mais do que nunca lembrar, como eu já disse várias vezes aqui, né, nas oportunidades que a gente tem para conversar, mais do que nunca a gente escolheu estar nesse momento aqui, dessa forma, nessas condições, e obviamente para viver e trilhar essa jornada juntos aqui, né? E é interessante porque vocês, tenho certeza que ainda se encontram com muitas pessoas e mesmo assim têm perguntado talvez muitas vezes para vocês mesmos, o que eu estou fazendo aqui? Por que estou eu no mundo ainda de provas e expiações? Por que eu ainda tenho que enxergar todas essas desigualdades, dificuldades, dores e assim por diante? Porque ainda temos a condição da nossa evolução, esses aspectos todos que movem o mundo de provas e expiações é também o que nos move. E muitas vezes essa constatação ela entristece um pouco, ou pode entristecer, né? Porque você pode dizer, bom, então quer dizer que eu efetivamente ainda também sou movido apenas pela dor ou predominantemente pela dor? Sim, ainda assim. Estamos numa caminhada para frente, sem dúvida nenhuma. Mas nós não estamos aqui por engano, né? Nós não somos seres mais evoluídos daquilo que faz parte do nosso ambiente, do que a gente vive, do que a gente vê, do que a gente sente, né? Então, a origem de todas essas experiências que a gente vive aqui é na nossa própria experiência, é na nossa própria evolução até aqui, é nossa própria condição de compreender os passos que nós precisamos dar, não só para ajudar na nossa própria evolução, mas no planeta como um todo. Eu ouvi muito interessante essa semana uma pessoa que me disse, falou, puxa, quando eu te vejo calma, eu me acalmo. Eu falei, puxa, eu nunca tinha ouvido isso. Ou seja, o teu equilíbrio, a tua calma, a tua fé, ela efetivamente ela tem um impacto nas pessoas. Então, a partir do momento em que eu começo a me harmonizar, a me equilibrar e trazer essa compreensão à tona, eu começo a atingir todo mundo à minha volta. E é isso efetivamente que começa a fazer, talvez, desses aspectos que formam os pilares do mundo de provas e expiações, a condição que ele tem para mudar.
A gente ouve aqui, principalmente na doutrina, em que já estamos em transição para um mundo de regeneração, onde vários desses aspectos são revistos e transformados, mas eles não são parte de um movimento de alguém que nós iremos nos beneficiar. Somos nós, né? Então, o movimento ele começa, sem dúvida nenhuma, mas ele também exige que nós tenhamos essa consciência para ajudá-lo, né? Para fazer com que o movimento se torne cada vez mais amplo, cada vez mais forte e assim por diante. A gente ouve relatos de pessoas né, e espíritos que caminharam muito num período breve de tempo e de forma nenhuma eram iluminados, né? É simplesmente uma decisão que tomaram de caminhar de uma forma mais sólida, mais acelerada, para que essas mudanças pudessem ser feitas. Então, saber que nós estamos em transformação, que essa transformação traz um ambiente melhor do que a gente vive hoje, ela não é apenas um conforto para saber, então, que tudo é mudar, mas mais do que nunca um chamado para que a gente saiba a diferença de um e do outro, e para que a gente possa caminhar, talvez, num ambiente, num espaço de tempo que talvez a gente ainda não conheça, que a dor não é mais a grande bandeira da transformação, talvez algo muito diferente disso, né? Caminhando para a evolução. E mais do que nunca, né? Esse caminhar, ele passa pela forma como a gente encara a nossa realidade e começa a talvez mudar a nossa energia para que essa realidade também mude, né? Dificilmente vai acontecer ao contrário. O Chico sempre dizia, né? Se eu fosse esperar o melhor momento para começar a minha transformação, talvez eu nunca iria ter começado, né? Que é justamente eu esperar, então, que as coisas melhorem para que eu possa começar a me transformar. E o movimento é exatamente o oposto. Eu começo a me transformar e aí começo a experienciar e viver essas melhoras. Então, a energia que a gente emprega, os sentimentos que a gente emana, as palavras que a gente usa e aquilo efetivamente que doamos, e aqui eu não estou falando da doação do ponto de vista material, mas é a doação de carinho, amparo, afeto, né, e assim por diante, ela definitivamente vai determinar o que e quem estarão à nossa volta, né? E é interessante que eu trouxe aqui até uma frase que eu entendo que o Walt Disney usava muito, principalmente que ele era considerado um grande sonhador. E é interessante porque acho que na origem da história profissional dele, ele foi mandado embora de alguns empregos, e alguns deles as pessoas diziam, olha, você não tem talento nenhum, é um sonhador sem nenhuma estrutura. E ele sempre teve esse sonho, né, que depois ele saiu correndo para realizar, mas ele diz, olha, em algum momento da vida a gente precisa parar de falar e a gente precisa começar a agir, né? E o agir exatamente com relação a tudo que a gente aprende e ouve, né? Eu sinto muitas vezes que esse momento que a gente tem na sexta-feira aqui é um momento para a gente fazer uma checagem, né, e uma reflexão do como é que está o nosso coração, como é que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente talvez ajuste, faça alguns alinhamentos para que a gente amanhã possa continuar caminhando, né? Mas a gente não deveria viver no dia a dia sem pelo menos o impulso de dizer, olha, eu vou literalmente aplicar, absorver no meu coração tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu aprendo, tendo como base tudo aquilo que o mestre nos deixou, né? Para mim, isso é efetivamente a hora que você começa a agir, né? Então, a discussão num grupo como esse, né, e a oportunidade de a gente estar aqui juntos, para mim é exatamente um momento de respirar fundo, equilibrar a energia
e voltar a caminhar nesse mundo que eu descrevi aqui logo na segunda página, que é um mundo ainda predominantemente de provas e expiações, em que nós fazemos parte. Em todo momento que eu me senti muito desequilibrado, foi um momento que eu achava que eu não pertencia a esse mundo. Ah, não, ele é muito maluco, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não, exatamente ao contrário, eu pertenço muito a esse mundo e devo ter muito orgulho de estar aqui. Pertencer a ele ainda é vivê-lo intensamente. Mas isso não quer dizer que também não possa ajudar a mudá-lo da forma como for possível, né, para cada um de nós. Que eu acho que é isso, o agir é isso. Eu estou aqui por uma causa muito importante, que é ajudar a minha evolução e, mais do que nunca, todos aqueles que estão à minha volta, né? Mas buscar essa harmonia, esse equilíbrio, não é nada fácil. Todos nós aqui no dia a dia temos uma série de atividades e tarefas, e aí quando a gente vai relaxar um pouco, possivelmente a gente vai falar de todos esses desequilíbrios, desigualdades, desastres, desarmonias e assim por diante do nosso mundo, né? Então, como é que, meu Deus do céu, como é que a gente consegue passar um dia depois do outro com mais equilíbrio, né? E é interessante porque uma das coisas, talvez uma das mais importantes que até Allan Kardec deixou para a gente na codificação foi: estude, 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 estude. Conheça as leis de Deus, conheça o caminho que Jesus trilhou, conheça a nossa origem, da onde a gente vem, para onde a gente vai, conheça a integração entre os mundos, a diferença de evolução entre eles, o estado que nós estamos. E veja, o estudo compreende inclusive isso, né? A noção do que é efetivamente um mundo de provas e expiações. Por que aqueles que aqui vêm encaram exatamente esse tipo de jornada que a gente encara aqui? O estudo traz este conhecimento para que a gente tenha mais paz no coração. E saiba que isso aqui é um passo ao longo da eternidade, importante sem dúvida nenhuma, mas é um passo apenas, né? Ajudando a gente, inclusive, a dimensionar o que cada um desses pontos de angústia, sofrimento, desamparo que a gente sente, do que eles representam, né? E através desse estudo, um dos grandes componentes dele é como é que eu reajo às experiências que o mundo de provas e expiações me proporciona. Como é que eu reajo a partir do momento em que eu tenho a plena consciência de que eu faço parte integrante das características principais de um mundo ainda de provas e expiações? Como é que eu reajo a partir do momento em que eu sinto que ainda a dor é o meu grande propulsor de mudanças e evolução? Como é que eu reajo através dos sentimentos, pensamentos e palavras que muitas vezes eu digo que não são minhas? Que foi sem pensar, sem querer, sem nenhuma intenção de machucar. Seu autoconhecimento, ele vai trazer essa noção exata de como eu me educo, literalmente, e me conheço, para que eu não fique frustrado comigo mesmo e possa daí para frente começar a tirar de dentro de mim aquilo que efetivamente me move para frente. E isso só vai ser possível através de reflexão. E aí parece que reflexão exige que eu fique meses, semanas, sei lá quanto tempo, em algum canto, sem nenhum aborrecimento, para que eu possa repensar, refletir, assim por diante. E, na verdade, o que a gente precisa exercitar é a reflexão diária. Aquele momento, por alguns minutos, que você para e repensa uma palavra que você disse durante o dia, uma experiência que você viveu, como você tratou uma pessoa, como você respondeu a um chamado, como você respondeu a um problema. É essa reflexão, através dessa escadinha aqui, do estudo, do autoconhecimento, da reflexão, que te ajuda a entender, porque a hora que você reflete e reconhece, possivelmente, a hora que você viver aquilo de novo, a tua reação será diferente. E isso começa a fazer parte do seu dia a dia, de uma forma natural. E você vai ver que talvez as reflexões, muitas vezes, elas vêm imediatamente a um fato que chamou a sua atenção e o fez refletir, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, em muitos momentos, e Jesus fala isso o tempo todo, né?
Você não precisa carregar a sua mochilinha sozinha, eu estou aqui do teu lado. E talvez a prece seja o melhor número de telefone que você tenha para guardar, né? Porque é o momento em que você efetivamente dá uma ligada aí para ele, para todos os amigos dele, diz, olha, me ajuda aqui, me ajuda a carregar um pouco isso. A prece, ela tem esse intuito, acho que mais forte do que nunca, né? De trazer essa conexão, né? De justamente essa ligação para te deixar mais harmônico, mais tranquilo, né? Definitivamente a disciplina. E a disciplina aqui não é a disciplina como a gente está acostumada, ou seja, na educação formal, militar, é a disciplina de passar por todos esses passos. É a disciplina de refletir efetivamente quando aquilo te incomoda, né? De buscar, sim, em algum momento do dia, por 1, 2, 3 minutos, uma prece muito rápida para te ajudar a respirar, né? Para talvez ajudar que uma reflexão seja absorvida de uma forma um pouco mais fluida. Então, a disciplina é justamente dizer, olha, o que eu preciso, né, nesse passo a passo para me deixar mais harmônico, mais equilibrado. E mais do que nunca, reconhecer que esse é um ponto, né, importante, da base de tudo que Jesus nos deixou. Diz, olha, é impossível você conseguir fazer tudo, caminhar para frente, se você não tiver amor. E aí ele diz o que é isso, né? O que é esse amor que ele... A gente não sabe muito o que representa ainda, né? A gente sabe o que ele sentia, ou pelo menos sabe. A gente tem uma noção do que ele sentia, que era efetivamente enxergar no outro aquilo que ele tem de melhor. Conseguir tirar todas as diferenças momentâneas e buscar a sua essência. A gente não sabe fazer isso ainda, mas estamos aprendendo, né? E isso tudo aqui vai ajudar. E definitivamente essa listinha, que pode ser vista até de uma forma ordenada, né? Ou seja, um passo depois do outro, talvez um dia ela até se inverta completamente, né? E a gente comece a falar de harmonia diretamente através do amor, né? E aí, definitivamente, eu acho que uma das mensagens que o mestre deixa para a gente é que, olha, vocês vão chegar lá, né? E ele diz isso de diversas formas diferentes, em diversos momentos da experiência dele aqui com a gente. Olha, no tempo e no espaço, vocês vão chegar lá. E com o desenvolvimento desse amor, o que ele quer, na verdade, é que a gente tenha o mérito da vitória. É só isso que ele diz. Essa é a vitória que ele diz, reconhecida pelo Pai, né? Por isso ele diz muitas vezes, eu vim aqui deixar o exemplo para que vocês saibam o que alguns desses pilares de evolução representam, mas ele diz, sem esses exemplos você não vai chegar lá, né? E ele diz isso de diversas formas, e talvez uma das mais conhecidas é, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. E não é que porque ele está no portão ali, e você vai precisar mostrar um visto para ele, ele vai deixar você entrar. É porque, olha, sem esses exemplos, sem esses ensinamentos que eu estou deixando aqui, dificilmente vocês vão conseguir entender qual é o caminho para ser efetivamente reconhecido pelo Pai, pelo nosso Pai. Por isso ele diz isso, e talvez a nossa compreensão então eu preciso segui-lo. Sim, e a gente tem essa imagem que era exatamente isso que ele pedia, que a gente nem entendia que era de uma forma figurada, deixe tudo aquilo que você tem e me siga. Hoje isso para a gente representa simplesmente, olha o que eu tenho no meu coração e o que eu tenho para te dizer, a ajuda que eu estou te oferecendo. Com ela, com esses ensinamentos que eu estou deixando para você aqui, com certeza, a tua vitória virá através do reconhecimento dela, do nosso Pai, né? Essa é a ideia. E aí é muito interessante porque, acho que foi uma semana atrás, na sexta-feira, estava tendo um dia daqueles, e aí uma pessoa me mandou essa mensagem aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu achei muito legal, porque ela mostra de uma forma prática o que é efetivamente a gente viver no mundo que a gente vive, né? Com toda essa intensidade que ele traz na experiência de cada um, né? E a mensagem é mais ou menos assim, ó. Ela tinha algumas palavras diferentes, confesso que eu peguei e mudei um pouco, porque pelo menos sem mudar o autor, porque veio sem autor também, então não me senti cometendo nenhum crime, né? A estrada da vida não é uma reta.
existe uma curva chamada fracasso. Um trecho chamado confusão. Um quebra-molas chamado dificuldade. E uns pneus furados chamados de inveja. Mas se você tiver um step chamado determinação, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado amor, com certeza você chegará a um lugar chamado vitória. Isso para mim representa exatamente a consciência do mundo que a gente está, onde a gente sabe que vai viver todos esses momentos de bastante conturbação, mas nós não estamos aqui para nos assustar com eles e simplesmente dizer, não quero viver isso, não. É impossível lidar com um mundo maluco do jeito que está. Não, é exatamente o contrário, é vivê-los, mas vivê-los de trás para frente aqui, com a certeza de chegar ao lugar da vitória através da determinação, da perseverança, da fé e, obviamente, do amor. Mais do que nunca, ele representa para mim esse dia a dia num mundo como o nosso. Então, se aqueles que estão visitando hoje a gente aqui, por qualquer motivo, seja lá encanado, desencanado, eu queria que tivesse, para aqueles que já esqueceram, esse é um mundo maravilhoso, de provas e expiação, mas um degrau importante na nossa evolução. Mesmo evoluindo e talvez indo para outros mundos, onde as características vão ser bem diferentes, eu tenho certeza que a gente vai pedir diversas vezes para voltar aqui e ajudar a trazer essa consciência, essa harmonia, essa paz, essa fé, essa alegria nos corações de todos aqueles que estiverem aqui, para fazer com que eles possam passar por esse degrau de forma plena, mas com alegria, com amor, com fé e com esperança. Assim como Jesus e seus mensageiros de luz fazem todos os dias. E tenho certeza que estão fazendo hoje aqui também. Mas era isso. Obrigado, gente.